Boa noite a todos. 8 horas, terça-feira, dia 22 de setembro. Estamos aqui para mais uma live #Motoristas na Política. E hoje, com a presença ilustre do Arthur Orsi, agora é candidato já, né? Mas pré-candidato, né? Agora Candidato à prefeitura aqui de Campinas, com a ajuda do Eli Silva. Começando aqui para os nossos motoristas de Campinas, São Paulo e Brasil. Arthur, eu vou pedir para você se apresentar, falar um pouquinho de você, vamos direto aí ao que interessa, né, que o tempo urge. Então, conta pra gente, por favor, um pouquinho da sua história aqui em Campinas, a sua entrada na política, a sua trajetória até aqui, por favor. Muito obrigado. Boa noite, primeiramente, Nestor, Eli. É um prazer estar com todos vocês aí, com o pessoal, com os motoristas por aplicativo, para todos os internautas. É um prazer muito grande a gente estar aqui. Nestor, eu tenho uma vida já voltada para as questões políticas já faz muito tempo, né? Eu tenho 50 anos, sou nascido em Campinas, né? Sou casado, tenho minha família, minha mulher, meus 2 filhos, a Rafaela, de 9 anos, o Arthur, de 11, e minha esposa Fernanda, que é médica. Sou advogado formado aqui pela Faculdade de Direito da PUC, em Campinas, me formei em 1992. Sou advogado, militante, gosto muito de advogar, tenho um prazer muito grande na advocacia, e também sou servidor público concursado, né, da Câmara Municipal de Campinas, já faz quase 30 anos, né? Fui vereador por 3 vezes na cidade de Campinas, iniciei meu primeiro mandato em 2005 e fui até 2016, quando então eu saí candidato a prefeito pelo PSD e fiquei em segundo lugar com quase 80 mil votos naquela eleição. Eu vou fazer uma parte, desculpa te interromper, mas dessa vez o PSD, você tinha alguma coligação ou era o PSD sozinho? Nenhuma coligação, só o PSD, da mesma forma que agora. Isso é determinante, Nestor, pelo seguinte: nós não fazemos esses acordos políticos que esses partidos tradicionais fazem, né? Na eleição passada, o prefeito tinha 29 partidos apoiando ele, o atual prefeito. E nós saímos sozinhos, né? E você vê o custo que isso foi para a cidade de Campinas, Nestor, né? A nossa cidade teve que sustentar 29 partidos numa mega coligação, e por isso que nós estamos sofrendo todas essas questões hoje. Excesso de número de cargos em comissão, né? Só para empregar esse exército de militantes, de pessoas de partidos políticos que o Jonas colocou na administração. 25 secretarias municipais, 10 autarquias e empresas públicas, né? Pessoas que não têm nenhum tipo de qualificação técnica ocupando diversos desses cargos. Você vê só na Sanasa, que é a nossa empresa de saneamento de água aqui de Campinas, que é uma empresa que tem que primar pela questão técnica. Nós tínhamos 6 presidentes e membros de executivas de partidos políticos como gerentes e assessores especiais da Sanasa. O que eles entendem de abastecimento de água? Absolutamente nada. Nós tivemos um professor de educação física, presidente de um partido político aqui de Campinas, que ficou por 6 anos na Sanasa, numa gerência, né? Ele saiu da Secretaria de Esportes e foi para uma gerência na Sanasa. Então, sem querer desmerecer ninguém, ele foi por causa da questão política, né? Para o Jonas atender. Então, é essa estrutura tradicional que nós temos que quebrar hoje na cidade de Campinas. Nós não temos compromisso com o partido, nós não temos compromisso para arrumar uma boquinha, um emprego para ninguém na administração. Nós temos compromisso de enxugar essa máquina, de privatizar aquilo que não estiver funcionando, de enxugar essas secretarias e investir esses recursos, o Nestor, aonde eles realmente precisam, na segurança, na saúde e na educação. Ótimo. Eli? Já temos
Já temos uma pergunta aqui, é muito bom quando tem a interação, né? Boa noite. O Marcos Eduardo quer saber de você, Orsi. Como vereador, o que de bom você fez pela cidade e como prefeito pretende apoiar nossa categoria, de qual forma? Olha, eu fui vereador até 2016, né, Nestor? E naquele momento tinha uma discussão muito intensa na cidade, porque a INDEC ela estava apreendendo muito os trabalhadores, os motoristas por aplicativo na nossa cidade. Eu me lembro que naquela ocasião nós tivemos várias manifestações na Câmara Municipal, né, cobrando do poder público, exigindo que o poder público deixasse o pessoal trabalhar. Isso em 2016. 2015 e 2016. Então, havia uma verdadeira perseguição por parte dessa administração, do Jonas Donizete, da INDEC, com relação aos motoristas de aplicativo. Era um absurdo o tipo de perseguição. E nós sempre pontuamos, né, de ficar do lado dos motoristas por aplicativo, inclusive naquele momento me desgastando com os taxistas, porque havia uma briga entre taxistas e motoristas por aplicativo. Eu não sei se você se recorda disso. E a prefeitura nunca escondeu o posicionamento dela, né, que era pró só dos taxistas, apreendendo veículos por aplicativo. E já era uma questão mundial a questão do Uber e dos demais aplicativos, né? Não tinha como você restringir esse tipo de atividade. Até que depois, lá na frente, se chegou à aprovação de um projeto de lei regulamentando isso, e uma coisa que, a nosso ver, foi um absurdo também, foi aquela colocação daquela plaquinha nos veículos, né? Que naquele momento a gente... É o nosso grande drama, essa plaquinha. A gente queria chegar nesse ponto aí, já vou acompanhar o raciocínio do nosso candidato a prefeito. Então, lá em 2016 foi o auge daquela briga, igual você estava falando, né? Que a gente foi para Brasília, foi lutar, e de uma certa forma, candidato, a regulamentação foi bom para os aplicativos. Os taxistas foram lá, queriam que fosse ruim, mas foi bom para os aplicativos, porque a gente se regulamentou, estamos regulamentados, só que as prefeituras elas estão criando grandes pirâmides, grandes coisas que não se cabem nesse meio. Tipo essa plaquinha em Campinas, desse tamanho, na tela do carro. Se você está dirigindo de uma cidade para outra e voa, eu queria que você frisasse um pouco no seu ponto referente a essa plaquinha. Não, eu acho isso um absurdo. Primeiro, que é a única cidade que eu conheço, eu uso os automóveis por aplicativo em outras cidades, em São Paulo, quando eu viajo, em outros locais, eu nunca vi um veículo com uma plaquinha dessa. Não sei se existe isso em algum outro lugar. Seria de alguma forma para dar resultado para alguma empresa que ajuda a INDEC, que ajuda a prefeitura. Talvez a gente ache que seja dessa forma, né? Mas pode ser que seja isso mesmo, porque, por incrível que pareça, teve um outro projeto aqui na Prefeitura de Campinas que se chamou QR Code de Árvores. Qualquer empreendedor que quisesse fazer olha que absurdo, qualquer empreendedor que quisesse fazer ou precisasse fazer que a prefeitura determinasse um reflorestamento ou um replantio de árvores, ele era obrigado a colocar uma plaquinha em cada árvore. Então tem algum negócio com plaquinha aí em Campinas, né, Donizete? Tem que explicar isso, né? A plaquinha aí tem alguma coisa. E isso daí fazia com que se plantasse menos árvores, porque entrava no custo da contrapartida a questão das plaquinhas, né? Você vai ver hoje como que estão essas plaquinhas, onde elas foram colocadas. É um absurdo isso. Quer dizer, a prefeitura ela cria essas dificuldades, né, para vender facilidades. Né? Não digo a prefeitura como todo, servidores. Essas ideias geniais. Agora, é bom que a gente diga que hoje o presidente da INDEC não tem a menor noção do que é trânsito e do que é transporte. Só para você ter uma ideia, Eli, da barbaridade que esse senhor cometia, ele andava com
talonário de multa dentro do carro dele. Então, à noite, quando ele saía, de final de semana, ele ia passear, ele, secretário, que não tem formação em trânsito, não é engenheiro, não tem formação em... ele emitia uma multa quando ele via algum motorista que ele achava que estava cometendo alguma irregularidade. Hoje ele responde por uma ação de improbidade administrativa por causa disso. O Ministério Público está processando ele. Então, você vê na mão de quem hoje a cidade está na área de trânsito e transporte. Então, Nestor, eu sempre, desde o começo, pode olhar a minha história, os discursos que eu fazia na Câmara, meu posicionamento com relação... Inclusive, não precisa ir longe, não. É só entrar na internet e ver o meu programa de governo da eleição passada. Estou falando de 2016. E como a pessoa consegue entrar no seu programa de governo? Qual é a rede social que a pessoa entra? É só entrar, colocar Arthur Orsi, programa de governo. E aí vai ver o meu programa de governo da eleição passada, porque a desse ano nós ainda não registramos. Estamos terminando de colher aí, conversar com o pessoal, e nós vamos registrar no momento certo, né? Mas, quer dizer, e olha, naquela ocasião, naquele ano, como eu lembrei aqui vocês, havia uma briga grande entre os taxistas e os motoristas por aplicativo, né? E eu me posicionei, eu falei, né, que era totalmente a favor, que o poder público não poderia colocar muitas exigências, né? Tudo bem, até você fazer um mínimo de regulamentação é uma coisa. Agora, a partir do momento que você extrapola, você limita daí o número de pessoas que pode participar. E eu acho Mas qual a necessidade de uma regulamentação municipal se já tem uma regulamentação federal? Era isso que eu ia chegar. Na regulamentação municipal que tem hoje, o que você mudaria? Olha, eu tornaria... Primeiro, acabava com essa plaquinha. Né, que essa plaquinha ela é ruim para a prestação do serviço, é ruim para a segurança do motorista, para a segurança dos passageiros. Eu acho que tem determinados locais que o motorista vai trabalhar que é melhor que não tenha essa plaquinha de identificação. Posso estar enganado, mas eu particularmente... Você trocaria por algum tipo de identificação dentro do carro ou simplesmente nenhuma identificação? Olha, eu vou dar um exemplo para você. Numa viagem que eu fiz ao exterior, eu vi que na Holanda, por exemplo, todos os motoristas de táxi que também podiam, ao mesmo tempo, ser taxistas e podiam utilizar um aplicativo, eles tinham dentro do carro uma carteirinha que ficava no console ali, mostrando que ele estava autorizado pelo município a exercer essa atividade. Eu acho que isso é o suficiente. Mesmo porque a plaquinha, o Nestor, qualquer um pode pegar, tirar, pôr no outro carro, pôr... O próprio sistema por aplicativo, você tem lá a foto do condutor, do motorista, né, o número da placa, eles têm a nossa foto, então você já tem uma segurança ali, a hora que você entra no carro, você vê que a foto tem que bater com o motorista que está ali. Mas eu acho que talvez uma identificação, mas nós temos que evitar a burocratização excessiva das coisas, né? Porque se tem uma coisa que muitas vezes acontece, não só em Campinas, mas em outras prefeituras, em outros estados, é que o poder público acaba pondo muitas exigências que daí para você conseguir acaba virando uma burocracia sem fim. Né? É igual referente à vistoria anual. Qual a sua posição e a referente a uma vistoria anual de carros novos, de veículos novos, né? Eli, eu vou dar um exemplo aqui para você. Eu tenho um contato muito grande com o pessoal que faz transporte escolar. Né? É uma preocupação grande da gente, dos pais, de todos, que as vans do transporte escolar estejam adequadas com a questão de segurança, cinto de segurança, a verificação das condições do veículo, motor, pneus, enfim, toda a segurança necessária. Só que a INDEC, ela coloca tanta exigência e cobra uma taxa absurda para você fazer a vistoria, que no caso sai do bolso do motorista, né? Do bolso do motorista, e ela não é uma vez só por ano.
né? Ela não é só anual, né? E se ele troca de carro 3 vezes no ano, ele tem que fazer a vistoria dos 3 veículos. E é uma fortuna. E a maneira com que eles fazem a fiscalização. Hoje, a INDEC não tem condições, a INDEC não tem condições hoje de fazer a vistoria. Quantos motoristas por aplicativo temos em Campinas? 15 mil? Esse número é um pouco dúbio, né? Porque você considera a região metropolitana inteira, mas acho que dá para falar nos 15 mil. Mas olha, a prefeitura não tem condições de fazer a vistoria no transporte escolar. Imagina em 15 mil motoristas por aplicativo. Eles vão acabar querendo contratar uma empresa para fazer isso, e aí o custo vai lá para a estratosfera. Perfeito. Os próprios aplicativos, eles têm um controle de qualidade muito grande. Se eu entro num carro e faço uma viagem e o motorista não me agrada porque ele cometeu alguma atitude, ou se o passageiro também não agrada, o motorista pode denunciar. Se o veículo não está em boas condições, eu posso ali denunciar, né, pela plataforma que tem do aplicativo. Enfim, o próprio sistema ele tem um controle rígido de qualidade. Isso está funcionando bem, né? Eu utilizo muito os aplicativos e eu vejo que raramente, mas muito raramente... O vistoriador é o próprio passageiro. Eu sempre quis pôr isso na cabeça dos políticos. Quem vistoria o carro do motorista de aplicativo é o próprio passageiro. Não se precisa de vistoria. Mas tem pessoas, vereadores, candidatos e tudo, que defendem essa vistoria. Eu sou do contra. Eu também acho que essa vistoria, na minha opinião, acho que essa vistoria não seria adequada. Eu, particularmente, acho isso. Se porventura a gente perceber que existe daí problemas na verificação e na qualidade dos veículos, o que hoje eu não acredito que esteja acontecendo, aí a gente pode estudar uma medida... O que acontece é o seguinte, tem muito carro sem condição de rodar, porque os aplicativos não fazem essa seleção, né, digamos assim. Então, o motorista que se profissionalizou, porque hoje, no começo, os aplicativos eram uma alternativa, né? Um bico. E isso virou uma profissão hoje, né? Então, muito motorista que se profissionalizou sente uma espécie de uma concorrência desleal do sujeito que não cuida do carro dele. Então, eventualmente, estamos aqui supondo as coisas, né? Eventualmente, uma vistoria nesse sentido ajudasse a categoria. Mas isso é talvez um assunto aí a debater. Faz a pergunta, né, do Paulo aí, Nestor. Olha o Paulo aí perguntando. O Paulo Madruga, Paulão, nosso parceiro, nós, motoristas de aplicativos, queremos mais segurança e melhores condições de trabalho na região metropolitana. Locais de embarque e desembarque para aplicativos na rodoviária, aeroporto, shoppings e no centro. Bolsões de estacionamento, isso aí já entra também aproveitando a deixa aqui, a liberação de faixas de ônibus para os motoristas usarem em horários de pico no centro. Você tem alguma posição em relação a esses assuntos? Eu acho que ele travou, hein? Opa, acho que ele ouviu, hein? Voltou. Acho que ele ouviu. Voltou. Você ouviu a pergunta? Ouvi a pergunta. Tá. Em qualquer lugar do mundo que você vá, você tem ali, em todos esses bolsões, aeroporto, rodoviária, centros de eventos, acesso específico para os motoristas por aplicativo. Em todo lugar. E essa é uma realidade que existe hoje mundialmente. E a questão dos aplicativos, seja para veículos, seja para entrega de mercadorias, para pedido de entrega de comida, isso é uma realidade irreversível. Então, nós temos que adequar, o poder público tem que se adequar para que esse serviço possa ser utilizado de maneira mais apropriada, inclusive para os usuários de uma cidade que, como você disse, o tempo todo utilizam. Se eu for viajar, se eu for tomar um ônibus, se eu for pegar um ônibus, for no aeroporto, eu não vou mais pegar o meu carro e vou deixar no estacionamento lá para pagar uma fortuna. Eu vou solicitar um aplicativo que é muito mais barato, é mais rápido, é muito tranquilo, só que realmente tem que ter condições. De a hora que eu vou sair do aeroporto ou vou sair da rodoviária, ele possa parar lá com tranquilidade para fazer
Existe hoje, nós sabemos disso, por parte dessa administração, e isso ninguém esconde, né? Isso é uma realidade, uma resistência muito grande para fazer isso para os motoristas por aplicativo. Porque existe uma relação aí que nós não sabemos a fundo qual que é, para beneficiar só uma determinada categoria, né? Então, nós precisamos mudar sim essa realidade. Eu acho que eu trabalharei muito para que isso realmente aconteça, né? A gente tem que primeiro ver, e aí eu concordo com você também, se existem veículos hoje que estão rodando sem condições, né, que não têm a menor possibilidade, que não prestam um bom serviço, eu acho que vocês também têm que denunciar isso, né, porque o mau motorista por aplicativo acaba comprometendo a imagem dos bons. Mas o motorista não tem como fazer essa denúncia. Mas aí seria e nem para a prefeitura. Seria um caso a ser estudado, né? Seria um caso a ser estudado. Por exemplo, se eu vejo um motorista num carro todo ferrado, pneu, sei lá, jacareca, aquela coisa toda, muito sujo, eu não tenho como denunciar isso para o aplicativo. Perfeito. O passageiro, sim, o passageiro, como você falou, ele pode dar nota baixa lá e denunciar não, fazer um report lá, né? Mas eu, como motorista, não tenho como me defender dessa, sei lá, concorrência ilegal, digamos assim, desleal, não ilegal, desleal. Certo. Eu vou aproveitar aqui, o Rafael, ele fez aqui duas perguntas. Qual a visão do Orsi em relação à vistoria, que você já falou, e se haveria possibilidade de subsídio ao motorista da cidade. Eu acho que esse subsídio que ele quis dizer é em relação à vistoria, porque em outras entrevistas que nós fizemos aqui, candidatos se posicionaram dessa forma, que o motorista profissional, realmente que, por exemplo, que tem um MEI lá, aquele é o ganho de vida dele, o único meio de subsistência dele, ele teria um subsídio da prefeitura para fazer essa vistoria, e aquele que faz esporadicamente ou que vem de outra cidade para trabalhar aqui em Campinas teria que pagar essa vistoria. Acho que foi isso que ele quis dizer. Tá. Como é que você vê isso? Ô, Nestor, eu não vou mentir para você, não, e não vou fazer aqui promessa absurda. O poder público não tem condição de pagar isso. Infelizmente, o poder público não tem a menor condição de pagar isso. Como é que nós podemos nos comprometer a dar um subsídio desse? Eu, inclusive, sou totalmente contrário a qualquer subsídio que o poder público dá para as permissões, né, para os taxistas que têm permissão, né, porque o município já tem o ponto de táxi, já tem a iniciativa privada. Agora a gente tem que desburocratizar isso. Não pode o poder público ficar passando a mão na cabeça o tempo todo. Desculpa a sinceridade. Parece que o Estado entra para atrapalhar, né? Exatamente. O Estado chega para atrapalhar, né? Tá funcionando direitinho, mas o Estado entra para atrapalhar. Eu recebi uma visita aqui que ela vai dormir, ela faz questão de me dar um beijinho. Tudo bem? Boa noite, meu amor. Dá um beijo. Boa noite. Agora, Nestor, você imagine só o seguinte, se a gente tem aqui 10 mil, 15 mil motoristas por aplicativo na cidade, e aí vai ser feita a vistoria. Então, vamos supor 10 mil carros para ser vistoriados por ano. Que isso custe... A INDEC não tem condição de fazer essa vistoria. A prefeitura não tem capacidade, né? Não tem capacidade de fazer a vistoria. Aqui em São Paulo, eles inventaram, criaram e não tem capacidade de fazer a vistoria. Aí vai repassar para as empresas de vistoria. E dessa forma a prefeitura pagar, ainda mais inflar o Estado, né? Aí vamos supor, Eli, que custe aí R$200 para fazer a vistoria num veículo. Estou colocando... 248 em São Paulo. 248,76 centavos. Então você coloca 248 vezes 10 mil. Quanto que dá isso? Quer dizer, como é que o poder público, que já tem poucos recursos, vai poder arcar com esse tipo de custo a mais? Né? Fica muito difícil. Eu não vou fazer esse tipo de promessa porque é muito difícil você criar esse tipo de subsídio. Eu recebi uma mensagem aqui no meu zap, a pessoa falou, quem impõe a vistoria, por ser a prefeitura, deveria subsidiar a vistoria. Então a coisa fica bastante complexa aí mesmo, né? Bom, aqui o Marcos Eduardo, como motoristas também queremos as vistorias, queremos a legalidade de quem realmente precisa trabalhar. Então esse é o ponto, né? O motorista profissional, ele procura uma proteção, digamos assim, à categoria. E aí o Rafael volta aqui com mais uma.
Pois não, continua. Vamos lá. Não, eu acho que a gente poderia fazer assim. Eventualmente, poderíamos estudar a possibilidade de fazer uma vistoria facultativa, né? Aquele motorista por aplicativo quisesse ir numa empresa particular de vistoria e pegar o certificado e arcar com o custo dele, ele teria aí prioridade com relação ao município para poder, inclusive, participar de embarque em alguns lugares onde existe uma necessidade, como nós colocamos aqui, rodoviária, aeroporto. Então, aqueles motoristas, para de repente ter a possibilidade de acessar algum lugar específico, tem que ter a vistoria. Não sei, estou pensando. Interessante. Interessante. A princípio, eu não vislumbro a possibilidade do poder público arcar com esse custo. Essa ideia é interessante. O motorista que fizesse essa vistoria teria um benefício que os outros não teriam. Interessante. O Rafael pergunta aqui, para os taxistas, tem incentivo fiscal para a troca periódica de veículos. Isso é possível para os motoristas de aplicativo? Esse incentivo fiscal, na verdade, ele nem passa, é uma lei federal. Não é uma lei municipal. Isso não está dentro da competência do prefeito, da Câmara Municipal. Isso daí tem que ser uma legislação federal que trata do assunto. Eu não sei se o Eli é advogado, Eli. Eli é só motorista de aplicativo. Ensino médio. Ele vai para o casamento depois. Não, é que eu estou se profissionalizando para estar nas lives um pouco mais bem apresentável, né? Tá muito legal. Tá com o cara de advogado. Olha lá, tá vendo? Quem sabe, né? Você deve conhecer esse nosso parceiro aqui, o Wellington Silos. Wellington. Bom, dê uma boa noite para você aqui. Boa noite. Boa noite. Eu queria tocar num ponto aqui que não tem nada a ver com motorista de aplicativo, mas como você é político, eu queria tocar nesse ponto. A Itália reduziu em 1/3 o número de parlamentares na Câmara dos Deputados e no Senado. Como vê isso vindo para o Brasil? Tem alguma possibilidade disso vir para o Brasil em âmbito estadual, federal e municipal? Eu acho que foi um exemplo maravilhoso que foi dado pela Itália. O país foi um dos países muito afetados pela pandemia no primeiro momento, depois, assim, todos os países sofreram muito, primeiro na Europa e agora a gente com a questão da pandemia, e a economia, houve uma retração muito grande por parte da economia. A Itália vive muito do turismo, né? Eles não têm ainda uma perspectiva de quando eles vão conseguir retomar plenamente o turismo no país, e ali você tem um número muito grande da população que vive por conta do turismo. Então, eles tomaram essa medida que eu acho muito salutar e muito correta, né? Muito apropriada até para o momento. Agora, para diminuir o número de parlamentares na esfera federal, precisam os parlamentares federais decidirem. Estadual, precisam os parlamentares estaduais decidirem. E aqui na Câmara Municipal, precisa a Câmara Municipal tomar uma providência, tomar uma medida. Gostei dessa sua posição. Eu sou totalmente a favor, totalmente a favor. Eu acho que, por um lado, você tem a questão da representatividade, mas, por outro lado, você tem o exemplo, né? Você tem o norte que eles estão querendo dar para mostrar que precisa se economizar, o poder público precisa dar esses exemplos e cortar na carne, né? Para que provem, né? Mostrem que eles também estão cooperando, né? Qualquer exemplo que é dado pelo chefe, qualquer exemplo que é dado pela autoridade, principalmente pela autoridade que comanda secretarias, despesas e tudo mais, é muito bem-vinda. Por isso que, num primeiro momento, nós vamos cortar 8 secretarias das 25 que existem hoje em Campinas. Nós vamos extinguir dos 2.000 cargos em comissão, 80% desses cargos. 80%. Nós vamos ter uma economia só nesse corte de mais de 50 milhões de reais por ano,
para investir em novas vias públicas, né? Recapeamento, para investir na segurança, investir na saúde, né? Campinas hoje tem um gargalo na área de trânsito e de circulação muito grande, né? O Nestor, os motoristas por aplicativo sabem disso. Tem determinadas regiões da cidade que você só acessa via rodovia. Você tem que pegar Dom Pedro, tem que pegar Santos Dumont, tem que pegar Anhanguera, porque você não tem vias de circulação interna para fazer isso. Agora, imagina uma cidade do porte de Campinas, né, rica, né, em comparação a outras cidades do Brasil, a 7ª cidade que mais arrecada no Brasil, né, na frente de muitas capitais, e a gente tem uma dependência hoje das rodovias estaduais, né, para fazer a circulação interna. Arthur, eu vou aproveitar aqui a sua, na verdade, a pergunta dele e a sua resposta. Uma parte dela você já respondeu, que é em relação à diminuição de custos e gastos. Eu queria saber qual que é a sua experiência em gestão. Ô, Nestor, eu sou formado em Direito com especialização em Direito Administrativo, né? Eu já já fui presidente de entidade esportiva, fui vereador por 3 vezes, e a gente tem muito claro, durante todo esse período, né, o que é que deu certo na administração e o que deu errado, né? O meu pai foi prefeito da cidade. Em 1996, meu pai era vice-prefeito, depois se tornou prefeito. E eu sempre acompanhei muito a atuação do meu pai na prefeitura, né? E a gente tem muita consciência de como um prefeito que tem austeridade, que tem capacidade de gestão, né, que sabe ouvir e que principalmente atue de maneira séria, de maneira correta, o quanto a gente pode economizar em áreas em despesas que são supérfluas para setores que são necessários. Eu vou dar um exemplo para você que envolve a categoria de vocês. No ano de 2013, o prefeito Jonas Donizete fez um contrato de locação de veículos para o município, locando em torno de 500 veículos ao custo de 24 milhões de reais. Aí estavam envolvidos veículos para diretores da prefeitura, para secretários municipais. Pra você ter uma ideia, um veículo básico, né, 1.000, com ar-condicionado, a prefeitura pagava 6 mil reais por mês de locação. O que eu faria e o que nós vamos fazer nos primeiros meses de administração? Nós vamos cancelar esse contrato e vamos fazer uma licitação para contratar veículo por aplicativo. Muito bom. Você imagina a economia que nós vamos gerar para a prefeitura municipal só nesse item. Se eu não me engano, é 70%. Tem um estudo disso aí, acho que 70% do custo. E eu vou falar para você, eu sou um grande usuário de aplicativo. Você chama, em pouco tempo está lá, você não tem dor de cabeça, um secretário municipal, um diretor, um fiscal da prefeitura, ele não precisa usar o veículo próprio da prefeitura. Ele pode utilizar o aplicativo da prefeitura, onde vem ali o relatório, né? Você não precisa nem se preocupar em fazer relatório, já vem ali automaticamente o relatório, a hora que ele saiu da prefeitura, onde ele foi, quanto tempo. E eu não estou inventando a roda, não. Já tem várias cidades ali que utilizam esse sistema. E Campinas ainda loca veículo básico, né? Veículo. A prefeitura seria um contratante corporativo de um aplicativo. Não é fazendo uma grande empresa estivesse contratando o aplicativo. Exatamente. Não é fazendo propaganda, não, mas esses dias eu peguei no hospital do servidor uma funcionária que o hospital do servidor que chamava para ela, né? Tipo, ia para o centro de custo da funcionária. Eu falei, mas como eu sou motorista de aplicativo, se eu chegar lá e não encerrar a corrida e continuar fazendo a viagem, ela falou, a própria empresa de aplicativo, o Uber, já sabe
quanto da minha viagem, mesmo estando no dinâmico. Aí eu falei, perfeito, né? Não, Nestor, e você vê o que nós estamos falando aqui. Você falou que já tem um estudo que economiza mais de 70%. Agora, nós estamos falando da economia nessa utilização. Agora, você imagina os custos para o poder público depois. Seguro, né? Para renovar a frota depois, fazer uma... então esse aluguel não contempla seguro, nada disso? Não tem. Depende. Se você quiser com seguro, é mais caro daí. Olha só. Sabe que se o motorista de aplicativo for alugar um carro hoje, ele vai pagar R$ 1.500 por mês, com seguro, com manutenção, com tudo. Então você vê a disparidade. Mas se ele... Né? Ô, Nestor, mas se ele bater o carro, por exemplo, se for por uma empresa dessas grandes aí, das maiores, é 6 mil reais. Aí é franquia, outra coisa. Orsi, o Eduardo aqui, Marcos está perguntando se você vê os motoristas como uma categoria forte. E se sim, por quê? Sem dúvida. Eu acho que os motoristas são uma categoria forte. Eu acho que existe muita divisão dentro da categoria. Se vocês fossem mais unidos em torno de alguns objetivos, vocês teriam uma força enorme, né? Eu acho que se vocês tivessem uma união realmente firme para traçar alguns objetivos e algumas metas, seria uma força incrível. Isso é uma coisa que a gente luta contra. Vocês não sabem a força que vocês têm. Né? Voltando um pouco aí sobre essa questão do uso do aplicativo aqui em Campinas, não sei se nós falamos sobre isso, mas a gente está aqui, temos um grupo aqui em Campinas de motoristas que está lançando um aplicativo aqui em Campinas. Deve estar no ar a semana que vem, do qual eu faço parte. Então, certamente faremos parte da licitação para esse seu projeto aí, uma vez você eleito. Perfeito. A Sara pergunta qual o seu projeto piloto para Campinas e sobre governança cooperativa. Projeto piloto, não entendi. Como projeto piloto? É o que ela colocou. Eu acho que é o projeto piloto de campanha, né? O teu projeto piloto, que você já falou que ainda não está pronto, né? Que tem do ano anterior. O plano de governo. Isso. Então, o que eu posso adiantar para a Sara é o seguinte. No primeiro dia de governo, nós vamos extinguir 80% dos cargos em comissão. Vamos suprimir, acabar com 8 secretarias municipais. Ou acabar ou fundir essas secretarias com outras. Isso já vai gerar uma economia de 50 milhões de reais. Em função da crise econômica gerada pela pandemia, nós vamos fazer uma repactuação da cobrança dos impostos, principalmente do IPTU e do SSQN, para as pequenas empresas e microempresas, porque são essas que geram o maior número de empregos contratados no Brasil. E foram elas as que mais sofreram com a pandemia. Então, o projeto piloto, agora eu estou falando os primeiros dias da administração, o que nós já vamos focar e já vamos fazer é isso. E, a longo prazo, nós temos projetos de revitalização do centro, com a iluminação, com o enfoque para resolver essa questão dos moradores de rua e revitalizar o centro. Nós temos a questão das parcerias com os hospitais municipais, com o Hospital Ouro Verde, a parceria com a PUC e com a Unicamp, o PA do Campo Grande, parceria com a PUC e com a Unicamp, o PA metropolitano na região da Padre Anchieta, né? A gente também fazer uma parceria com esses hospitais, porque eles têm facilidade em colocar profissionais e repor profissionais, porque nessa área de saúde existe uma movimentação muito grande de profissionais. E eu estou falando isso pelo seguinte, porque no Hospital Ouro Verde nós tivemos aquele problema sério do envolvimento da administração e de secretário do Jonas envolvido em desvio de verba de uma OAS que foi contratada. Uma OAS que veio de Bariri, que não tinha experiência nenhuma em administrar um hospital público. Então, essas parcerias na área da saúde, essas parcerias também para retomar o emprego das empresas, vai ser o foco principal que nós vamos dar logo nos primeiros dias de governo. Então pelo que eu entendi, só um instante, Nestor. Pelo que eu entendi, as suas indicações para secretário serão indicações técnicas, não políticas, isso? Eli, você é totalmente técnicas.
O Nestor sabe disso. Nós temos um grupo de pessoas que estão com a gente nessa empreitada, são pessoas que primam pela tecnocracia, por colocar gente competente e capacitada. Primeiro que eu não tenho no lombo esse monte de partido político que esses candidatos estão aí têm, né? Esses partidos, né, muitos desses existem só para trocar o tempo de televisão deles, para ter depois cargos e vantagens na administração. Esse pessoal nós nem queremos e não estão com a gente, né? E nunca vão estar com a gente, porque nós nunca vamos dar para eles o que eles querem. E nós vamos colocar na prefeitura e nas empresas públicas, primeiro, vamos pôr gente que conhece de cada área, gente que conhece cada assunto da secretaria, cada empresa pública. Aquelas que ficarem, nós vamos colocar na diretoria gente que tenha currículo, gente que conheça e que saiba trabalhar em cada lugar desse. Nós não podemos mais transformar cargos de gestão, cargos de pessoas técnicas com indicação política. Precisa acabar isso no Brasil. Precisa acabar isso no Brasil. Isso vem de encontro com a pergunta do Marcos aqui, do Marcos Eduardo. Pesquisas dizem que para conseguirmos normalizar as contas públicas vai levar bem mais do que o seu tempo de mandato, se ganhar. Você vê possibilidade de ajudar Campinas com esse déficit como? Bom, você já falou um pouco aqui que só nesse seu corte seriam 50 milhões por ano, né? Mas alguma outra coisa aí para ajudar nesse déficit? Deixa eu explicar uma coisa para o Marcos. A cidade de Campinas tem hoje uma dívida consolidada em torno de 2 bilhões de reais. Sendo que o nosso orçamento municipal é de 6,5 bilhões de reais. Então, a nossa dívida hoje, em comparação com a nossa receita, ela é pequena, ela não é alta. E isso não é graças a essa administração. Isso é graças a uma coisa que se chama Lei de Responsabilidade Fiscal, né? O que essa administração vai deixar são restos a pagar. O que são restos a pagar? São despesas dos últimos 2 anos com fornecedores que entregaram produto, que entregaram serviço, mas que ele não vai conseguir pagar até o final dessa gestão dele. Então, o que nós precisamos fazer? A dívida, ela não é alta. Nós precisamos ter capacidade de investimento. Por que Campinas constrói poucas vias públicas, tem um déficit de 6 mil vagas em escolas? Por que tem problemas sérios de pessoal em postos de saúde e pronto atendimento? Porque nós não temos fluxo de caixa, porque as despesas elas são todas tomadas principalmente para pagar esses altos salários desses cargos em comissão, para pagar contratos superfaturados, né? Então, o problema não é nossa dívida a longo prazo, o problema é sobrar dinheiro no curto prazo para se fazer investimento. Só para você ter uma ideia, Nestor, Campinas investe em recursos próprios por ano em torno de 1% do orçamento. Então, nosso orçamento de 6 bilhões, a gente investe por ano 60 milhões. É um absurdo isso. São Paulo investe... quase nada. São Paulo investe 6, 7% do orçamento. Olha a diferença. Aí vai ficando gargalo. Gargalo na área, nas creches, gargalo nas vias, gargalo na... Por quê? Porque os contratos de prestação de serviço nosso também tem sobrepreço. Contrato de poda de árvore, de corte de grama, contrato de segurança, vigilância nas escolas, nos postos de saúde. Esses contratos terceirizados, eles estão acima do preço de mercado. Nós vamos repactuar tudo isso e vai sobrar mais dinheiro para investimento. Então, eu não tenho preocupação na dívida a longo prazo. A nossa preocupação é sobrar dinheiro no curto prazo para que a gente possa investir nas necessidades da cidade. Ótimo. O Marcos entrou aqui, eu comentei sobre o aplicativo, né? Nós, como motoristas, estamos fazendo o aplicativo municipal. Você vê possibilidade de colocar esse aplicativo municipal para rodar dentro da prefeitura e ajudar os motoristas regionais? Aí precisa de uma licitação. Você só pode contratar por meio de licitação. Se vocês tiverem um aplicativo regularizado e ele estiver funcionando normalmente, registrado, aí vocês podem participar da licitação e tendo o melhor preço e ganhando a licitação, obviamente vai ser contratado. Mas isso tem que ser feito através de processo de licitação. Perfeito. A Sara colocou aqui a contratação de auditores externos para uma melhor gestão na saúde, segurança e administração.
É o que você colocou há pouco, né? Mas a Sara, eu queria responder para ela. Campinas hoje não tem uma controladoria geral do município. O que é a controladoria? São auditores fiscais do município que eles mesmos fazem o controle das despesas, dos gastos, ver se o contrato está superfaturado, se tem muito cargo em comissão. O Tribunal de Contas e o Ministério Público já exigiu que a cidade de Campinas fizesse isso há 4 anos atrás. E a atual administração está enrolando. Então, nós vamos extinguir 2 secretarias. E com a extinção dessas 2 secretarias, nós vamos criar a controladoria do município. E nós vamos colocar uma pessoa que tem experiência em auditoria para fazer um site, para fazer toda essa fiscalização, e nós vamos ter um site. Todos os serviços contratados pela prefeitura, Nestor e Eli, por exemplo, eu disse aqui, o contrato de poda de árvore, ele é, no nosso ponto de vista, e com base em pesquisas que nós fizemos, ele é acima do preço de mercado. Então, esse contrato, nós vamos pôr lá o valor dele, quando a gente refizer o valor que se dê justo, né? Isso, e o valor que é cobrado tanto de outras prefeituras quanto de outra do particular, né? Para ver se esse preço está dentro ou abaixo do preço do mercado. E vai ter que ser assim também, com a merenda escolar, porque eu não sei se vocês sabem, mas o atual prefeito ele foi denunciado por fraude na merenda. Sim. Né? Vai ser nos contratos da merenda, nos contratos de prestação de serviço, no contrato do lixo, né? Deixa eu te perguntar uma coisa, veio na minha cabeça isso. Acabou o mandato desse prefeito, por exemplo, você entrou, um novo mandato, nova política, todo mundo junto. Esses processos do prefeito atual continuam? Como é que funciona isso? Sim, esses processos na justiça continuam. Inclusive no processo relativo aos cargos em comissão, que fomos nós que denunciamos, né, em 2013, quando ele aumentou o número de cargos, né? E já teve um resultado agora do Tribunal de Justiça, Sim. que o Ministério entrou com ação há 3, 4 anos atrás. Teve uma decisão do Tribunal de Justiça agora, declarando o prefeito inelegível, perda das funções públicas e pagamento de uma multa altíssima por conta desses cargos em comissão criados em excesso só para atender os apadrinhados. O Nestor, e você vê que esses cargos em comissão não havia necessidade deles, que esses dias agora, recentemente, o prefeito teve uma briguinha com um dos partidos políticos que estava na base dele. Ele mandou 330 para correr, né? Ele mandou 50 assessores embora de uma vez. Ou seja, qual que é a necessidade disso? Se de uma hora para outra ele manda 50 embora porque o partido brigou com ele. Mas, não tem necessidade de estar lá, né? Isso. Tirou uns, pôs outros, né? Exatamente. Não tem necessidade de estar lá. Vai fazer a pergunta do Eliseu? Pode pôr. Deixa eu pôr aqui, vamos lá. Quanto à placa de identificação, hoje temos sistemas modernos que poderão ser feitos através de tags e QR Code. Sabemos que a Prefeitura sonegou esse tipo de utilização. O que tem a dizer? A Prefeitura... Aquilo que a gente está falando da identificação. Igual você falou lá na Europa, a carteirinha que o cara tem no painel, aqui teria esse... O Barreiro tinha esse projeto na INDEC. A gente teve umas reuniões lá antes da pandemia que ia mudar a identificação, ia tirar a plaquinha e pôr uma identificação interna no carro. E teria um QR Code que o fiscal leria esse QR Code com o seu celular, o aplicativo, e o passageiro também poderia ler esse QR Code no carro, e esse QR Code diria tanto para o passageiro quanto para o fiscal, o agente de fiscalização, se aquele motorista estava corretamente cadastrado. Então, acho que é isso que ele quis dizer aí. Eu acho que é o que ele falou no começo, né, também, já. Foi a resposta logo no começo lá dele. Ô, Nestor, não, e só para completar, você sabe que muitos municípios do Brasil têm uma interação digital com as pessoas muito grande, com o cidadão. Vários aplicativos hoje que funcionam na área da saúde, para marcar consultas, que funcionam na área do transporte. Só para você ter uma ideia, as pessoas hoje não conseguem recarregar o bilhete único pelo celular. Tem que ter um posto. Realmente Tem que ter um posto. A não ser que você ponha cartão de crédito, né? Com cartão de crédito você consegue, né? Então, a prefeitura precisa ter uma interação maior. Eu vou visitar uma prefeitura agora, na semana que vem, que ela tem aplicativos no celular para os cidadãos, que eles fazem
tudo, eles marcam consultas médicas por aplicativo, né? Então, nós precisamos trazer essas tecnologias para o município. Nós não podemos ficar ainda funcionando como se a gente estivesse na Idade Média, né? Infelizmente. É isso aí. Eu vou fazer uma pergunta que eu queria fazer aqui, não tem nada a ver com o aplicativo, vou fazer outra pergunta que não tem nada a ver com o aplicativo, eu gosto de fazer essas perguntas. Ó, a gente sabe que o Tenente Santini, ele tinha uma conversa muito próxima com o âmbito federal. Essa conversa, através do Tenente Santini, permanece? Sem dúvida, permanece. A gente tem muitas questões que nós temos essa afinidade com as práticas que estão sendo feitas pelo governo federal. Um exemplo disso, Eli, é a medida provisória que foi transformada em lei da liberdade econômica. Eu não sei se você se recorda... Que não foi adotada aqui, né? Exatamente. No final de 2019, o presidente Bolsonaro sancionou a lei que os municípios que adotarem essa legislação, você dispensa mais de 700 atividades comerciais e de serviço da necessidade de alvará de funcionamento. Você sabe que existe uma verdadeira indústria do alvará de funcionamento que funciona nas cidades. A partir do momento que você tira essa exigência, essa burocracia excessiva para um pequeno comércio, para um cabeleireiro, para uma costureira, para um restaurante, para ele não precisar ter alvará de funcionamento, ele exerce a atividade dele com muito mais liberdade, com muito mais entusiasmo, né? Porque ele está sempre com a corda no pescoço de funcionar sem alvará de funcionamento, que pode ir lá um fiscal e tudo mais. Então, para as atividades que não geram risco à saúde, não tem perigo e tudo mais, que é 80% das atividades, essa medida provisória, essa que foi transformada em lei, ela aboliu a necessidade de alvará de funcionamento. Nós vamos adotar a lei da liberdade econômica verticalmente aqui no município de Campinas, né? E aproveitando o comentário aqui do Eli, o Santini declarou apoio a você nas eleições, né? E o PP, os pré-candidatos, agora candidatos, também juntos com o Orsi. O Wellington aqui, obrigado pela sua presença. Até a próxima. Tá saindo. Obrigado, Wellington. Um grande abraço. O Wellington comentou que trabalhou com você na sua primeira campanha. Obrigado, Wellington. Então, enfim, Santini declarando apoio ao Orsi. Eu acho que esse apoio, digamos assim, esse alinhamento com o governo federal vem junto, né? Orsi, me fala uma coisa, em relação ao IPTU, que é um dos nossos grandes dramas aí. Vamos falar em duas coisas. Já estamos acabando, temos mais poucos minutos aqui, eu vou pegar desses dois temas. O IPTU e conta d'água da Sanasa. Fala alguma coisa sobre isso. O IPTU nos últimos anos, nessa gestão, na verdade nos últimos 2 anos, né, ele teve um aumento totalmente fora da curva, um aumento exagerado, que veio uma coisa de cima para baixo do prefeito, aumentando em 60%, Eli, você que é de São Paulo, olha isso. O prefeito, em 2017, mandou um projeto de lei para a Câmara e, na surdina, do dia para a noite, em 2 sessões extraordinárias convocadas por um presidente que hoje é candidato, convocou de afogadilho, foi aprovado 60% de aumento no IPTU, em mais de 200 mil imóveis. É duro que a gente não vê os frutos desse valor que é pago, né? Estradas emburacadas, você perdendo pneu de carro, as casas sendo um problema. A gente não vê o resultado. Se você paga o IPTU e IPVA e vê um resultado, você fica mais feliz, mas você não vê. Não, e olha só o que acontece, por isso que essa pergunta do Nestor é muito boa. Hoje, se você pegar o carnê do IPTU, aparece lá, valor venal do imóvel, né, o valor de venda do imóvel. Em milhares de casos, o valor de venda do imóvel que a prefeitura coloca o valor é maior do que se você vendesse hoje mesmo no mercado. Então, isso é uma distorção. Então, o IPTU está sendo cobrado com base num valor irreal, um valor muito acima do valor de mercado. E o Código Tributário, a Constituição Federal, estabelece o seguinte: o imposto
ele tem que ser cobrado sobre uma base de cálculo verdadeira, uma base de cálculo justa. Você não pode cobrar imposto um bem que vale 500, a prefeitura, o poder público vem e fala, não, o seu bem para mim custa 1.500 e eu vou... Eles é que decidem, né? Então, o que nós temos que fazer? A prefeitura tem perdido várias ações na justiça. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que pegar esse mapa de valores, que é esse instrumento que estabelece quanto vale cada imóvel em cada região da cidade e trazer para a realidade, para a verdade, né? Para daí a prefeitura, a alíquota do IPTU ser cobrada sobre uma base de cálculo verdadeira e não sobre uma base de cálculo falsa. É isso que nós vamos fazer. Porque o que aconteceu aqui, Nestor? Aumentou demais a inadimplência no pagamento do IPTU. Muito, muito. Porque as pessoas, quando veem que o imposto ele não é justo, o que elas fazem? Ó, tá cobrando uma coisa que não é justa, vou pôr do lado aqui, não vou mais pagar. Infelizmente. Então, a gente trazendo o imposto para uma verdade, para uma realidade, as pessoas, elas vão querer pagar o imposto. Né? Se você tem retorno pelo imposto, né? Você tendo retorno pelo imposto, por que não pagar? Exatamente. Não, e desde que o imposto seja justo, né, Nestor? Imagina a prefeitura fala, ó, o imóvel que você está morando hoje vale R$1 milhão, mas na verdade, se você for vender o imóvel, ele vale 500 mil, 600 mil. Você está pagando imposto sobre 1 milhão, né? Sim. Perfeito. O Paulo César Madruga aí falou, né? Na minha opinião, você está preparado para administrar Campinas. Tem meu apoio. Ganhou Paulo apoio César Madruga. Muito obrigado, Madruga. Um grande abraço. Fala para os amigos, viu? Ajuda Eli, acho que a gente está terminando. Nós estamos nos minutos finais aqui. Eu queria saber se você tem mais alguma pergunta e depois passar para as considerações finais dele. A gente está encerrando. Eu quero só agradecer o Arthur Rossi, que participou com a gente, que veio aqui, que deu a cara para se bater. Espero que os outros candidatos venham também, continue vindo nessa interação, nesse diálogo com o motorista de aplicativo, nesse pet a pet, que é o que a gente precisa, os motoristas de aplicativo precisam dos nossos gestores. Muito obrigado. Boa noite. Orsi, suas palavras finais, suas considerações, o que você quiser. Nestor, eu agradeço demais a oportunidade, vamos em frente. Eu acho que também o setor, os motoristas precisam de uma pessoa que represente eles na Câmara Municipal, é muito importante, vocês têm força para isso, tendo união, tendo consciência da força que vocês têm que ter um representante também para lutar, não só pela categoria, mas lutar pela cidade de Campinas, lutar pela saúde, pela educação, lutar pela fiscalização, né, nas contas públicas. Então, é muito importante que isso aconteça. Queria agradecer o Eli, queria agradecer a todos os internautas pelos comentários, pelo apoio, pelas críticas, que são muito importantes também, e falar que eu estou à disposição, que essa categoria a gente está sempre aprendendo, né? Então, ouvindo vocês é que nós vamos conseguir resolver os problemas que vocês têm no dia a dia. E nós estamos sempre abertos para ouvir e para arrumar soluções. Então, mais uma vez, Nestor, muito obrigado, um grande abraço a você, ao Eli, e a todo o pessoal que participou dessa live. Perfeito. Eu tenho que agradecer aqui pela sua presença. Sei que deixa o espaço aberto, né, Nestor, para ele. Sim. Espaço aberto para a segunda rodada. Obrigado. Exatamente o que eu ia falar. Eu espero que lá na frente, um pouco mais próximo da data aí final, a gente possa trazer você de volta para conversar com a nossa turma aí mais uma vez nos finalmente. Muito obrigado. Muito obrigado. Temos aqui alguns últimos comentários. Oswaldo, William, Marquinhos. Bom, é isso aí, pessoal. Vai dar então agora 21 horas. Fizemos a nossa hora. Orsi, mais uma vez, obrigado. Um grande Qual o slogan de campanha? Qual o slogan de campanha? Tem 1 minuto para falar. Qual é o mote da... A hora é de fazer o certo. A hora de fazer o certo. Pronto. Pode fechar, Nestor. Obrigado. Boa noite, viu? Obrigado a todos. Boa noite. Tchau.